Mais um vídeo para tirarmos a cobrança do lugar de tabu. Hoje eu vou falar sobre gestão em cobrança e por que você precisa implantar na sua empresa. Eu sou a Paula e esse aqui é o canal Cobrança Organizada. O conceito de gestão, ele tem a ligação direta aí com a administração. Então, administrar, gerenciar, o que está disponível na empresa. Para facilitar a gestão, é importante definir e organizar processos. Então, pequenas e médias empresas, agências ou até mesmo escritórios de cobranças precisam ter uma gestão de cobrança bem definida e clara. Aqui nós vamos ver alguns pontos que são importantes para melhorar a gestão de cobrança da sua empresa. O primeiro deles é definir o seu cliente. Então, entenda o perfil dos seus clientes e o comportamento deles no momento do pagamento. Talvez seja interessante ter uma linha de trabalho diferente, onde você consiga segmentar grupos de devedores para se comunicar e para fazer ações diferentes com cada grupo. Que aí pode ser por região, pelo tipo de produto ou serviço que ele comprou, se é um cliente recorrente ou se é a primeira compra desse cliente. Então, por exemplo, um serviço recorrente aí de uma escola, de uma academia, você vai ter alunos ativos e alunos inativos que não conseguiram efetuar o pagamento. A energia de cobrança com cada grupo é diferente, então a atuação com cada grupo pode ser feita de maneira diferente. Então, esse é um exemplo aí de segmentação. Ou você também vai perceber que várias pessoas pagam em atraso por esquecimento, ou porque o dia de pagamento não é um dia bom para aquela pessoa. Então a ideia é você entender as características dos clientes que estão em atraso, para poder pensar em estratégias e tratar cada grupo da melhor maneira. O segundo ponto vai ser criar uma política de cobrança. Então, com o conhecimento do perfil dos seus clientes, fica mais fácil você criar uma política com regras claras, regras fáceis, que funcione e oriente a tomada de decisões e facilite o dia a dia da sua equipe, se você tiver aí mais pessoas trabalhando com foco em cobrança com você. E é importante que todo mundo esteja alinhado, então todo mundo saiba qual é essa política, o que vem, o que acontece com um cliente inadimplente. E para facilitar essa definição da política, você pode seguir algumas perguntas que vão te ajudar na definição dessas regras. Então, por exemplo, quando começar a cobrar? Com quantos dias de atraso eu vou considerar o cliente inadimplente? Logo depois do vencimento, eu vou esperar aí uns 3, 4 dias por causa de esquecimentos, Então, no passo anterior, eu identifiquei que tem um grupo que realmente esquece. Então, e aí vou pensar em estratégia para isso. Outro ponto, quando faremos contato com esse cliente, E como? Então, vai ser por telefone, e-mail, WhatsApp, SMS, De quanto em quanto tempo eu vou fazer esses contatos? Vou permitir o parcelamento? Se sim, então, e até em quantas parcelas, Existe um valor mínimo por parcela? Vou dar desconto? Em quais situações? É pelo perfil do cliente? É pelo valor? O devedor vai poder comprar mais enquanto ele estiver com o valor em aberto? Então, essas e outras perguntas vão te ajudar a deixar o processo mais claro e facilitar que todos sigam as mesmas diretrizes. Ainda assim, podem existir exceções, E aí, nesse caso, você pode definir uma pessoa responsável por analisar e aprovar essas exceções, porque aí a equipe não fica perdendo o foco do que é comum, do que acontece sempre, para tratar as exceções. Então, você vai ter uma pessoa que vai parar para pensar nisso. E o terceiro ponto aí é começar a pensar nas estratégias de cobrança. Então, depois de eu ter clareza sobre a minha política de cobrança, eu vou começar a definir quais serão as ações de cobrança e quando essas ações vão ser executadas. Então, um bom método é usar o conceito de régua de cobrança, onde as ações são organizadas e executadas numa linha do tempo. E aí você vai definir agora com mais calma quando você quer enviar um comunicado, de quanto em quanto tempo, depois como você vai enviar essa régua de cobrança, se vai ser uma régua só de e-mails, se vai ter um mix de ações, então vai ter SMS, vai ter carta, vai ter contato telefônico, qual conteúdo você vai mandar em cada ação. Porque a régua de cobrança é uma estratégia de contatos, que vai aí contando uma história para o devedor. Então, o que você vai contar para ele nesses contatos, E aí você vai desenhar a sua régua de cobrança. E como você vai fazer essa régua de cobrança funcionar para valer? Vai ser um sistema com ações automáticas? Ou você vai seguir aí as etapas manualmente, lembrando, hoje é dia do e-mail, hoje é dia do WhatsApp, para qual grupo que eu tenho que mandar?
Então você tem que ter em mente que um bom processo de cobrança ele deve ser contínuo e é importante que você não saia do ritmo, né? Então muitas empresas deixam a cobrança aí no último item da lista e essa falta de ação faz que muitas empresas deixem seu dinheiro voando por aí. Se o processo de cobrança é uma coisa sofrida para sua empresa, né, de alguma maneira você não consegue colocar o foco, você não tem alguém que possa focar nisso todos os dias, o ideal é que você pense sim em automatizar a sua régua de cobrança, para você não perder o ritmo. E esse é um tema que eu sempre falo, você vai ver aí em outros vídeos que o ritmo é uma coisa que eu bato bastante nessa tecla. E aí após você implantar as ações, vai ser muito importante você analisar o sucesso e a necessidade de cada uma, né, e se realmente está acontecendo no melhor período. Então essa avaliação ela deve ser feita sempre, porque as ações elas podem e devem ser alteradas. Então é bom você entender o que está trazendo resultado, né, o que funciona e o que não funciona. E aí tá aberto para poder testar, mudar às vezes o rumo da estratégia também, ou mudar às vezes algum ponto que está precisando de ajuste. E aí já falando nessa análise, a gente vai entrando aí no quarto ponto, que é a escolha de alguns indicadores. Então os indicadores vão te ajudar a entender de uma maneira mais rápida como está o desempenho das suas ações, né? Como que está o resultado do seu processo. Então existem muitos indicadores, mas você pode escolher alguns para poder acompanhar. Então, por exemplo, qual é o percentual de inadimplência mensal? Qual é o percentual, então, do faturamento que não foi pago, né? Quantos clientes ficaram inadimplentes? Qual é o valor médio deles? Qual o percentual de reversão por tempo de atraso? Então, você consegue receber mais os caras que já estão com 30, com 60, com 90 dias, para você ir acompanhando esse histórico, entendendo melhor a sua carteira. Qual o percentual de clientes que eu não consigo falar de jeito nenhum? Daqueles que eu consegui falar, quantas negociações eu fiz? Quantas dessas negociações foram quebradas? Ou seja, o cara combinou e não arcou, né? Quebrou o que foi combinado. Tem uma meta de recuperação, qual é essa meta? A gente está chegando perto ou não tá? Então é importante escolher aí alguns indicadores para ficar no seu radar. E aí eu falo alguns porque algumas vezes eu vejo aí várias empresas se afogando num mundo de indicadores e sem conseguir analisar de fato nenhum, sem entender de fato se aquele indicador está trazendo uma informação importante. E aí para começar então, escolha alguns que estejam alinhados a esse acompanhamento das suas estratégias, para você entender se elas estão trazendo o resultado planejado, né? Qualquer coisa você pode alterar o que for necessário, então os indicadores vão te ajudar nisso. Mas não vão te ajudar também a só perceber se o resultado tá bom e ruim. Também você vai conseguir perceber se tem algum processo que poderia ser ajustado. Então aí você vai perceber, por exemplo, só consigo falar com 50% da minha carteira. O que eu posso fazer aí então? Será que eu faço um enriquecimento de dados para trazer novos telefones, e-mails, né, para contatar o cliente? Será que na hora da venda eu tenho que ser mais criterioso no preenchimento do cadastro? Ou será que eu tenho que voltar ainda e falar, será que na hora da venda eu tenho que implantar uma política mais rígida de crédito para eu reduzir o risco da inadimplência? Então os indicadores também vão te mostrar ações que você pode fazer. Melhorias, né? Então a ideia aqui hoje foi trazer um pouco de como a gestão em cobrança ela é uma grande aliada para manter em linha o seu fluxo de caixa, né? E manter a inadimplência aí sob controle, sem você deixar o seu dinheiro por aí. Então a boa notícia é que nunca é tarde para começar. Você pode sim implantar uma boa gestão em cobrança. O que você precisa pensar é que primeiro a gente aprende o que a gente precisa fazer, depois a gente vai começando a colocar a mão na massa, implantando as ações, e aí você vai melhorando aos poucos. Você não precisa já sair com um processo de cobrança nota 10, né? Porque é o tempo que vai fazer realmente esse processo ficar bom, conforme você for conhecendo o perfil, conforme você for dominando as estratégias, né? Então não deixe de fazer o que a sua empresa precisa, porque lembra que se você começar, depois você vai melhorando e ajustando o que for necessário. Então não esqueça de seguir o canal e indicar esse vídeo para algum amigo, alguma amiga que está patinando aí sem saber o que fazer com os clientes inadimplentes na empresa dele.